Fala, abençoado! Estamos aqui mais uma vez aí com o Café com Deus, né? De segunda a sexta nós temos esse projeto aí lindo da nossa igreja. Várias pessoas fazem um devocional. E essa semana, com o lançamento do livro, com essa perspectiva aí de que você seja abençoado, conhecendo um pouco do livro, é claro que a gente está falando poucas coisas aqui, né? Tem 304 páginas. Não daria para a gente falar aí em 4, 5 dias, 20 minutos, mas eu quero inspirar você nos temas. Hoje eu separei um tema aqui muito legal, falar sobre relacionamentos. Relacionamento. Vou falar um pouco do casal, vou falar um pouco da amizade, vou falar um pouco de você, de repente, no seu trabalho, vou contar algumas experiências. Se não der tempo, o capítulo de número 5 do livro Saber Transformador, você vai ter isso aqui com maior profundidade. Lembrando, nós temos aí, você que de repente não assistiu ainda os outros cafés dessa semana, nós temos ele aí no canal. Basta você ir lá e clicar lá, tem lá de segunda, de terça, de quarta, hoje quinta-feira, para que você conheça um pouco sobre esse livro. Como eu disse em outros vídeos, o livro ele não é um manual fechado para você ter todo o saber, até porque isso não existe. Mas eu percebo que muitas coisas que eu fui aprendendo na vida, eu gostaria de ter aprendido antes. Eu estava tomando um café com um irmão hoje, e eu já estou no segundo café já, e eu disse para ele o seguinte: como nasceu esse livro? Esse livro nasceu do desejo de falar aquilo que Deus foi me ensinando no dia a dia como empresário, no dia a dia como líder da igreja, no dia a dia como pai, no dia a dia como amigo, no dia a dia como um obreiro, no dia a dia como um cristão. E eu vi a importância desse saber, porque esse saber foi me transformando, esse saber foi me empoderando. E tem empoderado a cada dia. E aí eu falei, só existe uma maneira. Aí através de um irmão nós gravamos o curso. Então você sabe, né, aqui na contracapa ou no meu Instagram, PR Paulo Oficial, lá na descrição, no próprio, ali na legenda, tem lá, você clica lá, adquire também o curso em vídeo, são mais de 15 horas de curso em vídeo, muito legal. Um valor assim que com certeza muito acessível. Então essa foi a ideia, de ter uma ferramenta que eu pudesse colocar o que eu tenho aprendido para que você, através de uma leitura, através de um curso, receba aí um toque de Deus, uma chamada de Deus, talvez numa situação que você está vivendo. Como eu disse, vamos falar hoje sobre relacionamento. Provérbios, e manda um aviãozinho, hein? Manda um aviãozinho aí. Provérbios 27, 17 e 18 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo, o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá... tá ligando aqui, ó. Tem que desligar aqui, ó. Estou no Café com Deus e a galera ligando aqui. Deixa eu até... Ao vivo é isso, né, irmão? A gente resolve na hora aqui. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Vamos falar um pouquinho sobre amizade. Jesus, ele ficou, durante o tempo de ministério dele, empoderando pessoas, mas criando amigos. Ele foi amigo de Lázaro, amigo dos apóstolos, amigo dos líderes, amigo das pessoas que o serviram. Agora eu quero só aprofundar um pouco. Você tem um amigo que possa afiar você? A Bíblia fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Isso não é para qualquer um. Isso é para uma pessoa que você tem relacionamento, que tem uma história, que tem uma caminhada. Às vezes acontece muito da pessoa chegar na igreja, né, principalmente na igreja, porque ela espera que aquele ambiente todo mundo é perfeito. E ela sai abrindo o coração dela para todo mundo. Isso não funciona. Isso aí nem bíblico é. Isso aí é mais algumas coisas dentro da alma da pessoa
que ela conta para todo mundo da sua intimidade. Quando vê o ambiente de trabalho ou na sua família, também acontece muito. Às vezes tem pessoas que você não pode conversar nada com ela, porque você vai conversar com ela e pessoas que não têm o mesmo grau de relacionamento que você vão ficar sabendo. E é uma coisa sua, é uma coisa que você quer tratar com uma pessoa que é sua amiga. Então, mesmo a pessoa sendo sua amiga, ela precisa ser discreta, né? Por quê? Porque ela está recebendo o teu coração ali e ela vai entregar o seu coração para outras pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado, porque Provérbio 18 diz assim, ó, olha o extremo agora. Provérbio 18, verso 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Então, olha só, é o que eu acabei de te dizer. A Bíblia fala que nós devemos ter pessoas, sim, que nos ajude, que a gente possa ligar, a gente ora, pede a Deus, é claro, mas a gente precisa ter pessoas que a gente possa se abrir, pessoas que a gente possa conversar. Eu vou trabalhar muito em cima disso daí, desse ensino, desse saber transformador, porque nós temos essa ferramenta de estar colocando no ar ensinos que vão ajudar pessoas. Quantas pessoas elas têm dificuldade de fazer amizade? Mas sabe por quê? Você vai lá na raiz, às vezes é porque ela se feriu. Quantas pessoas se isolam? Às vezes é porque ela se feriu. E não é sair abrindo o coração para todo mundo, e também não é se fechando do mundo, ficando ali naquele, como uma ostra, né? Que é uma bactéria que entra na ostra e ali ela vai criando aquelas camadas para proteger e fica ali dentro. Não! Deus nos chamou para o discipulado. O que eu estou fazendo com você aqui, apesar da gente não estar conversando, mas é um discipulado. Você está ouvindo ensinos que vão fazer você pensar, que vão fazer você demolir algumas muralhas, abrir algumas portas, abrir algumas janelas. Para o quê? Para um saber transformador. Quantas pessoas hoje no século XXI são tão fechadas, sabe? Você senta, eu noto às vezes, você vai conversar com alguém e ela está oprimida. Talvez foi lá na casa dela, aí já é um assunto num outro nível, mas talvez lá na casa dela, o contexto que ela vive, as experiências que ela teve. Mas Deus está dizendo, olha aqui, a gente precisa ter pessoas que afiem a gente. A gente tem que ter pessoas que a gente possa abrir o coração. E a gente tem que ter pessoas para que a gente não fique alienado até as necessidades do próximo. O que a Bíblia fala? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu sou resposta para a vida de muita gente. Você é resposta para a vida de muita gente. Esse livro, ele nasceu como resposta para a vida de muita gente. Eu posso aqui dar alguns testemunhos, porque eu conto no livro uma das coisas que é importante nesse livro. Você não vai ter um monte de informação. Você vai ter experiências atreladas à informação e à vivência, que algumas, por não terem sido aplicadas os princípios bíblicos que hoje eu aprendi, eu acabei me dando mal. Então, tão importante quanto você aprender o que deve ser feito, é você também saber o que não deve ser feito. Então, esse livro, ele trabalha nessas duas vias aí, naquilo que nós devemos fazer e naquilo que nós não devemos fazer. Eu anotei aqui, ó, olha, às vezes, os nossos problemas de relacionamento estão pautados nesse tema aqui, ó, expectativas. Talvez os nossos relacionamentos, eles foram perdidos pelo segundo tema aqui, correção. Às vezes a gente está corrigindo as pessoas que não temos acesso a elas. Às vezes as pessoas estão tomando conselhos conosco, mas que no fundo elas não querem um conselho, elas querem uma avaliação, elas querem uma liberação, elas querem uma concordância. Eu gosto muito de filme
E tem uma cena no filme O Protetor, que o Denzel Washington, que inclusive eu tenho visto aí, que parece que ele vai até ser pastor, tem uma chamada pastoral, ele vai pedir uma ajuda para uma ex-chefe dele. E aí, a ex-chefe dele, conversando com o marido pergunta, e aí, ele está precisando da tua ajuda? Aí ela diz assim, não, ele está precisando da minha liberação para o que ele quer fazer. Então tem pessoas que eles querem um conselho, mas que no fundo é uma liberação. Quando as pessoas sentam aqui no gabinete, eu tenho feito café aqui do gabinete, a pessoa conta a história dela, aí a gente vai dar uma palavra para ela, ela quer discutir a palavra. Não, ela não é obrigada a seguir o conselho. Ela não é. Ela não é. Se você fosse aconselhar comigo, longe de mim querer que você... Teve uma pessoa uma vez que me pediu perdão porque ele não seguiu o meu conselho. Eu falei, ô amigo, você não entendeu nada. Que papo é esse? Pedir perdão? Ele até achou que eu fiquei chateado com ele. É isso aí, irmão. A gente, no ministério, a gente tem cada experiência. Um irmão da igreja veio me pedir um conselho de uma situação que ele estava vivendo. Eu dei um conselho para ele, daquilo que eu via, né? Falei, ore a Deus, mas na minha visão você deveria agir assim. E ele foi, fez outra coisa, não tem nada de certo ou errado nessa questão. E depois de um tempo, eu não sei de onde ele tirou da cabeça dele que eu tinha ficado chateado. E ele me mandou um texto pedindo perdão porque eu fiquei chateado com ele, porque ele não seguiu a direção que eu dei. Pelo amor de Deus, eu prego o evangelho aqui e ninguém é obrigado a seguir. Agora, você acha que alguém é obrigado a seguir uma direção, um aconselhamento? Nenhum médico, quando diz para um paciente, ele ainda pede 2, 3 pareceres para aquilo que ele está querendo. Então, os relacionamentos nossos, eles devem ter essa dinâmica. Talvez você é um adolescente, ou você já está até na fase adulta, você tem dificuldade com as pessoas, como diz a minha filha, porque a gente quer que as pessoas sintam como a gente sente. E não é assim. As pessoas vão sentir conforme elas sentem. Elas não vão sentir conforme você sente. E aí fica isso daqui. Às vezes eu coloquei assim, ó. Estamos sempre nos frustrando com pessoas que temos grandes expectativas. E a culpa não é delas. Olha só, eu não sei você, mas a nossa vida pastoral, isso aí vai servir até para você aprender um pouco, mas eu acho que deve ter outras profissões que têm essa dinâmica. A vida pastoral, ela tem uma via de expectativa muito grande. Tanto eu coloco uma expectativa em você, que você vai caminhar com Jesus, que você vai andar nos princípios da palavra, vai viver os melhores dias da sua vida. E você coloca uma expectativa em nós, como pastores, líderes, que nós vamos resolver o problema do casamento, que nós vamos resolver o problema do trabalho, que nós vamos resolver o problema na família, que nós vamos resolver o problema das finanças. E não é isso. Nem eu posso colocar uma expectativa desse nível em você, nem você deve colocar essa expectativa. Por quê? Porque nenhum de nós vamos suprir essas expectativas. Tem pessoas que de repente não tiveram um pai, ou não tiveram uma mãe, ou tiveram uma infância muito complicada, e quando eles chegam numa igreja, outra vez lá no seu trabalho, ou vejam um amigo de trabalho, também tem isso daí, ou lá na sua faculdade, na escola, não importa. As pessoas colocam uma expectativa no relacionamento, de que aquela pessoa vai substituir o pai, ou que aquela pessoa vai substituir o irmão, ou que aquela pessoa, muitas vezes no namoro, é a mulher ou o homem que vai substituir a mãe que não teve, ou o pai que não teve. E nós vamos colocando expectativa na vida de pessoas que elas não têm como suprir. Então você que está aí me ouvindo, me assistindo, dá uma revisada. Será que você não está se abrindo demais? Será que você não está fechada demais? Apóstolo, mas qual é o segredo? Níveis. Eu falo sobre isso, não vai dar tempo, mas níveis. Por quê? Tem pessoas que elas têm um nível que você pode corrigi-las. Eu tenho amigos que eu digo o seguinte, você não precisa me pedir opinião. Porque eu, por ser seu amigo, eu vou dar a minha opinião mesmo que você não me peça.
Mas eu tenho amigos que eu aprendi a não dar mais opinião. Ué. Por quê? Porque a sua opinião para ele é ofensiva. Ele não quer a sua opinião, ele quer a sua amizade. Ele não quer uma transformação, ele quer viver do jeito que ele decide. E amém por isso, ele tem direito. Eu não estou aqui roubando o direito de ninguém, eu estou aqui mostrando para você, nessa semana Saber Transformador, que existem coisas que alguém pode startar em você e que está na Bíblia. Nós colocamos altas expectativas, corrigimos pessoas erradas. O meu pai, há muitos anos, meu pai disse assim: é tão fácil educar o filho dos outros, né? É tão fácil educar o filho dos outros. Eu só fui entender isso quando eu tive filho. Porque quando você tem o seu filho, você vê que toda aquela técnica, toda a teoria que você tinha, que você aprendeu, que você até julgou alguém, né, por não fazer o que você acha que deveria ser feito, quando você tem os seus, você vê que não é tão simples assim. Quando você tem os seus filhos, você vê que, poxa, os livros são bem legais, mas na prática a história é outra. Eu tenho 2 filhos, um é completamente diferente do outro, eles têm muitas coisas em comum, mas têm situações diferentes. E nós precisamos aprender nos relacionamentos, é isso que eu quero falar aqui. Nós precisamos aprender nos relacionamentos a colocar em níveis. Isso não tem nada a ver com acepção de pessoas, amado. Tem gente que fala assim, mas isso é acepção de pessoas. Não, eu amo todos, eu me relaciono com todos. Eu me relaciono com pessoas que me amam e com pessoas que não me amam. A gente só não sabe quem é, mas a gente se relaciona. Você também. Uma vez um amigo me disse: "Ô Paulo, cuidado com esse negócio aí, deve ter uns 15 anos. Você achar que todo mundo vai te amar, para com essa bobeira." Eu até fui curado nisso daí, estou sendo curado, e é verdade. Às vezes a gente fica assim nos relacionamentos, eles vão se tornando até pesados, porque você não está sabendo lidar com cada nível de relacionamento. Olha só, eu coloquei aqui uma pesquisa que eu li, que dizia assim, saiu uma pesquisa norte-americana, página 105, tá? Eu dou uma circulada aqui. Uma pesquisa norte-americana diz assim: as 6 coisas mais importantes na vida do americano. 5% responderam dinheiro. Né? Se fosse brasileiro ia responder 100%. 5% disseram uma carreira que me realize. Mais 12% responderam tornar o mundo um lugar melhor. 21% disseram fé e espiritualidade. E 56%, isso é uma pesquisa americana, disseram relacionamentos. Então, será que esse assunto não é importante para estar num livro? Você já não teve problema com amizade? Não, glória a Deus, eu já tive. Já teve problema em ministério, igreja? Não, glória a Deus, eu já tive. Então eu fui aprendendo que muitas coisas nos relacionamentos, a culpa não é do outro, a culpa é nossa. É nossa de não sabermos lidar com a dinâmica da vida, com a dinâmica de cada um. Existem coisas, eu disse, eu não lembro qual café que eu falei, existem coisas que se eu passo, eu sofro demais. E talvez você passe e nem veja. Existem coisas que você passa, que você sofre demais. Existem coisas que você passou e sofreu demais e eu passei, eu nem vi. Isso não tem certo e errado. Isso tem a ver com contexto. Você acha que eu vou ter a mesma dor, né, na minha infância por ter tido pai? Não seria essa. É assim, uma pessoa que não teve pai, ela tem uma dor diferente na infância. Eu tive meu pai. Então, se eu converso com ela,
Ela vai falar assim, poxa, meu pai não foi nas minhas reuniões, eu não tinha relacionamento com meu pai, a minha mãe, né? Talvez a mãe e tal. Não, minha mãe ia nas reuniões, meu pai quando precisava ir. Eu não tive essa dor. Por quê? Porque eu não tive essa experiência. Então os relacionamentos, eles são pessoas de contextos diferentes. Você vê que o próprio Senhor Jesus, quando foi formar a equipe dele, apostólica, ministerial, todos eram diferentes. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos, o outro ajudava na pescaria. Olha quantas pessoas diferentes. E nós? O próprio Senhor Jesus, qual era a profissão dele? Marceneiro. Lidava com madeira. Por isso que você não acredite nessa história que pau que nasce torto morre torto, porque nós temos um carpinteiro para mudar a história de muita gente que quer a sua história mudada. Amém, irmão? É isso aí. E isso tem a ver com o quê? Relacionamento. Eu anotei aqui também, que eu queria compartilhar com você, 4 pilares da amizade. Deixa eu ver meu horário. Jesus de Nazaré. Vamos lá. 4 pilares de uma amizade. Tem aqui sobre casamento. Tem. A gente tá indo meio na linha da amizade porque pega todo mundo, né? De repente você não é casado, mas seria muito bom você aprender sobre isso. 4 pilares da amizade. Primeiro é o querer. Tem pessoas que não querem a sua amizade. Para de sofrer. Vai viver a vida. Não quer, ué. Decidiu. Talvez por causa do time que você torce, da roupa que você veste, da maneira que você age, eu não sei. Mas para. Nós precisamos aprender isso. Tem pessoas que você luta por aceitação. Para que isso? Você é a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. E pronto. Então, o primeiro pilar da amizade é querer. O segundo pilar da amizade é que a gente precisa de tempo. Eu não vou explicar tudo aqui porque está no livro, né? Aí, senão a gente não tem tempo. Mas é tempo. Como você vai querer uma amizade profunda com Deus se você não tem tempo com Ele? Como você quer uma amizade profunda com as pessoas se você não investe tempo nisso? Eu tenho pessoas que eu me relaciono, que eu busco relacionamento, eu invisto. Tô te dando a dica aqui, eu ligo, eu mando mensagem. E tem pessoas que se relacionam comigo dessa maneira. Me liga, manda mensagem, tá tudo certo. Agora, se eu não investir tempo, como eu vou querer relacionamento? Como eu vou querer amizade? Hoje eu ensino isso por causa do saber transformador. Eu já recompensei de maneira uniforme buscas de relacionamento diferente. Não faça isso. Eu estou te falando em nome de Jesus. Não faça isso, porque você vai premiar quem não deveria ser premiado. Aqui é a semana saber transformador. Você pensa aí, eu trato todo mundo igual. Não, eu não trato todo mundo igual. Eu trato as pessoas em Cristo Jesus igual. Agora, esse nível de tratamento que você está pensando aí, não trate todo mundo igual. Existem pessoas e pessoas. Existem níveis e níveis. E isso daí é bíblico. Jesus andava com 12, Jesus tinha 70, mas ele tinha níveis. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e até hoje eu luto para não errar nessa área. Às vezes eu erro, porque eu quero colocar todo mundo no mesmo nível. A impressão que dá é que você coloca todo mundo no mesmo nível e que todo mundo vai ser amigo seu na mesma intensidade. Não faça isso. Tem pessoas que você pode ligar e contar uma vitória. E tem pessoas que você pode ligar e pedir para orar porque você está numa luta. Quando essas pessoas são a mesma, é uma bênção. Mas nem todas elas são as mesmas. Tem gente que você pode chegar e comprar um carro e lá mostrar para ele. Tem gente que você tem que deixar ele ver o carro. O dia que ele vê, ele viu. Não, é isso aí, irmão. A semana é quente, irmão. Então, nós precisamos aprender que amizade, relacionamento, níveis, espiritualidade com Deus tem a ver com tempo. Terceiro pilar de relacionamento, crise. Amados, eu vivi algumas crises, mas teve uma que eu vivi, vou te dar esse testemunho aqui e vou encerrar por causa do horário. Teve uma que eu vivi
no ano de 2017 e 2018, que algumas pessoas que se beneficiaram do meu período de abundância, de sucesso, de romper, não permaneceram na mesa na hora da crise. Então a crise é muito boa para os relacionamentos, sim, porque ela dá uma peneirada. Porque às vezes você está achando que tem 100 com você, lembra do Gideão? Achou que tinha 32, 33 mil com ele. E Deus sabia que só tinha 300. E o grande desafio nosso é que na crise só ficam aqueles pé da 90, sabe? O ISO 9002, acho que tem até 10 mil e pouco. E quando que isso acontece? Na crise. Então o primeiro pilar, para você não esquecer, você vai ter o livro. Você pode até comprar o livro e acompanhar pelo livro. Querer, né? A pessoa tem que querer. Apóstolo, mas você tem gente que você não quer amizade? Opa, muitos. Ô louco, eu amo. Amo, mas eu não quero amizade não. Não, porque é um negócio diferente. Amar, orar, precisar de ajuda. Poxa vida, acabou. Mas eu não quero amizade. Normal, ué. Relacionar, tá tudo certo. Mas não quero, ué. Ah, mas tá errado, me prova na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia que não. Você tem que ler o livro. Precisa de tempo. Então, 4 pilares. Terceiro pilar, crise. Na crise, a gente é sacudido e aqueles que estão conosco permanecem. É na alegria e na tristeza. Então não chora quando na crise alguém com o passar do tempo vai deixando você de lado. Não chora não. É você entendendo e Deus dando uma alinhada nisso. E quarto, valores. Se você não estabelecer valores, eu fico vendo algumas pessoas que às vezes elas têm relacionamento com pessoas que têm valores muito diferentes. Valorizar a família, a ética, a honra, a integridade, a verdade, a vida com Deus. Eu não estou falando relacionamentos comuns. Aqui eu estou falando de um relacionamento mais profundo. Às vezes, nós perdemos tempo porque não estabelecemos valores. Sabe qual é o exemplo que eu dou aqui? Quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar, você tem que combinar os valores com ela, para que ninguém depois reclame. E às vezes nós vamos nos envolvendo com pessoas, no caso meu, na área ministerial, com pastores, líderes, e quando a gente conhece os valores daquela pessoa, se não bate, não dá sequência não, é perigoso. Você tá com uma pessoa aí, poxa, eu conheci uma pessoa, ela é crente, é gente boa, e quando você vê, ela não é tão envolvida assim com as coisas de Deus, ela tá muito superficial. Cuidado com esses valores. Eu não estou falando para você isolá-la, eu só estou falando para você ter cuidado. É o saber transformador. A Bíblia fala que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Beijo no seu coração. Espero que esse tempo aqui tenha te abençoado. Nas nossas igrejas estamos vendendo já os livros. Você pode adquirir, ressignificar, já falei. Tem muita coisa legal aqui, tá bom? Amanhã, nosso último café, sexta-feira, Café com Deus, fechando essa série, porém, tem novidade aí. Vamos continuar com os outros abençoados que vêm aqui no canal, até o final de outubro, falando sobre esse livro. Cada um vai falando aquilo que Deus falou com ele e ele compartilha com você aqui, ok? Siga o nosso canal, provavelmente a gente vai ter alguma novidade aí, tanto no canal da igreja quanto no meu canal, que a gente está trabalhando para isso aí, para toda semana. Não sei que dia, não sei que hora, mas toda semana nós vamos ter ali uns 20 minutos ali para a gente compartilhar, não apenas do que está no livro, né? Porque tem mais coisas que a gente pode trabalhar, pode ampliar isso daí, ok? Beijo, Deus abençoe, bom dia para você.